Olá, caro aluno. Hoje é a primeira de 3 aulas para trabalharmos os princípios gerais do direito penal. Aliás, quando falamos em princípios gerais do direito penal, eu gosto sempre de lembrá-los dos 4 grupos que reúnem os principais princípios. No primeiro grupo, eu tenho os princípios relacionados com a missão fundamental do direito penal. Aqui eu encontro o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos, o princípio da intervenção mínima, e deste princípio eu extraio o princípio da insignificância. O segundo grupo trabalha os princípios relacionados com o fato do agente. Aqui eu tenho o princípio da exteriorização ou materialização do fato, o princípio da legalidade, o princípio da ofensividade ou da lesividade. O terceiro grupo trabalha os princípios relacionados com o agente do fato, o princípio da responsabilidade pessoal, responsabilidade subjetiva, culpabilidade, isonomia e presunção de inocência. Por fim, eu tenho os princípios relacionados com a pena, princípios da dignidade da pessoa humana, individualização da pena, proporcionalidade, pessoalidade e vedação do bis in idem. Eu gosto muito desse quadro e eu explico por quê. Se seu examinador cobrar qualquer um destes princípios, por exemplo, o que vem a ser o princípio da ofensividade ou lesividade, você vai começar dizendo que é um princípio relacionado com o fato do agente. Olha que interessante, você já introduz a sua resposta diferenciando-a dos seus concorrentes. Se o examinador pergunta o princípio da responsabilidade subjetiva, você vai começar dizendo que é um princípio relacionado com o agente do fato e por aí vai. Então eu gosto muito desse quadro. E na aula de hoje nós vamos explorar o primeiro grupo, princípios relacionados com a missão fundamental do direito penal, princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos, princípio da intervenção mínima, focando o princípio da insignificância. Então vamos lá? Sem demoras, primeiro grupo, princípios relacionados com a missão fundamental do direito penal. O primeiro princípio que eu quero estudar com vocês é o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. O direito penal deve servir apenas para proteger bens jurídicos relevantes. O direito penal deve servir para proteger bens jurídicos relevantes. Não podemos utilizar o direito penal para proteger bens jurídicos que não são relevantes, que não são indispensáveis, essenciais para a coexistência e desenvolvimento do homem em sociedade. Rogério, nossa, parece importante nós conceituarmos bem jurídico. Sim. Para o direito penal, o bem jurídico que merece proteção e logo que legitima a intervenção do direito com a resposta mais drástica, bem jurídico é um ente material ou imaterial, aurido do contexto social, de titularidade individual ou meta-individual, reputado como essencial para a coexistência e o desenvolvimento do homem em sociedade. Esse é o bem jurídico que o direito penal tem que mirar. Esse bem jurídico, e tem que ser relevante, tem que ser imprescindível, essencial, ter o olho, a tutela do direito que tem a consequência jurídica mais drástica. A criação de tipos penais deve ser pautada pela proibição de comportamentos que de alguma forma exponham a perigo ou lesionem valores concretos essenciais para o ser humano, estabelecidos na figura do bem jurídico. Vejam só, você acha que o direito penal tem que tutelar determinada religião? Pô, Rogério, religião é um interesse. Eu acho que o direito penal tem que tutelar, sim. Determinada religião? Ou, na verdade, o direito penal tem que tutelar a liberdade de crença? Veja, o direito penal não tem que tutelar determinada religião. Não é um bem jurídico que merece a tutela do direito penal.
bem jurídico que merece a tutela do direito penal é a liberdade de crença. Enxergou isso? Joia? Então esse assunto é importante. Eu espero que você tenha compreendido, até para que possamos responder uma pergunta que caiu no MP de Minas. O MP de Minas perguntou para o candidato o que é a espiritualização do direito penal. Quando eu mostrei para vocês o conceito de bem jurídico, eu falei que o bem jurídico ele pode ser de titularidade individual ou meta-individual. O direito penal tutelando interesses difusos ou coletivos. Nós estamos percebendo uma tendência cada vez maior do direito penal tutelar bens meta-individuais, interesses difusos e coletivos. Esse fenômeno do direito penal tutelando bens meta-individuais é chamado de espiritualização do direito penal. O direito penal não é mais aquele direito que está preocupado com bens individuais. É um direito também muito preocupado com bens difusos e coletivos. Então está aqui, ó. Percebe-se uma expansão da tutela penal para abranger bens jurídicos de caráter coletivo ou de caráter difuso, ensejando a denominada espiritualização do direito penal. Cuidado com os sinônimos, viu? Espiritualização do direito penal tem sinônimos. Quais são os sinônimos, Rogério? Então aqui, ó. Sinônimos de espiritualização do direito penal. Quais são os sinônimos? Desmaterialização, dinamização, liquefação do bem jurídico. São sinônimos. Rogério, me dá um exemplo onde fica evidente essa expansão da tutela penal para abranger bens jurídicos de caráter difuso, coletivo. O direito penal tutelando o meio ambiente. O direito penal tutelando relações de consumo. O direito penal tutelando a ordem tributária, a ordem econômica, a ordem urbanística. Então vejam, são bens meta-individuais, são bens difusos, coletivos e que vêm recebendo uma tutela do direito penal. Eu digo isso porque tem uma corrente dizendo que o direito penal não deveria intervir para proteger esses bens jurídicos. Esses bens jurídicos deveriam ficar à mercê de um direito administrativo sancionador, não o direito penal. O direito penal, quando tutela bens difusos e coletivos, está violando o princípio da intervenção mínima. O direito penal deveria servir somente para bens jurídicos individuais. Está errado isso, né, pessoal? O direito penal tem que intervir quando os outros ramos do direito mostram-se obviamente incapazes de tutelar aquele bem. E se ficar evidente que os outros ramos, inclusive o direito administrativo sancionador, os outros ramos não estão conseguindo inibir o comportamento, o direito penal tem que ser chamado e o direito penal tem que intervir, mesmo tutelando bens difusos ou coletivos. Isso que eu acabei de explicar tem tudo a ver com o próximo princípio, que é o princípio da intervenção mínima. Pelo princípio da intervenção mínima, eu vou aqui esquematizá-lo. Inúmeros são os fatos que ocorrem no mundo. Fatos humanos e fatos da natureza. O direito penal não está preocupado com fatos da natureza dos quais não participa o homem. O direito penal está preocupado com fatos humanos, ainda que seja atentório à natureza. E esses fatos humanos podem ser desejados ou
indesejados. Fatos humanos desejados não interessam para o direito penal. Somente fatos humanos indesejados. Ah, entendi. Então o direito penal vai intervir em todos os fatos humanos indesejados? Claro que não. Você parou o carro na contramão, vai sofrer consequências penais? Não. Você parou na vaga de idoso, vai sofrer consequências penais? Não. O direito penal, ele vai intervir em fatos humanos indesejados, mas o direito penal não vai esquecer que ele é norteado pelo princípio da intervenção mínima. E o que significa isso? O direito penal é subsidiário. O direito penal é fragmentário. Subsidiário e fragmentário. O direito penal só vai intervir quando for absolutamente necessário e os outros ramos do direito mostrarem-se ineficazes para inibir o comportamento indesejado. Nossa, gostei desse esqueminha, mas como é que eu transformo esse esqueminha numa resposta por escrito? Está aqui, ó. O princípio da intervenção mínima, ele significa o seguinte: o direito penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, de modo que sua intervenção fica condicionada ao fracasso das demais esferas de controle, e aí eu enxergo o seu caráter subsidiário, observando somente os casos de relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. Aqui está o seu caráter fragmentário. Rogério, eu costumo ter dificuldade para guardar e diferenciar a subsidiariedade da fragmentariedade. Está dizendo aqui que na subsidiariedade o direito penal aguarda o fracasso das demais esferas de controle. E fragmentariedade, o direito penal só intervém quando houver relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. Eu tenho dificuldade para diferenciar isso. Então, olha que fácil. Vamos imaginar o seguinte. Todos os ramos do direito estão reunidos. Todos, menos o direito penal. O direito penal não se mistura, está lá em cima no Olimpo. Todos os ramos reunidos, menos o direito penal. E esses vários ramos estão discutindo o seguinte: um aumento considerável de subtração de coisa alheia móvel. Esses ramos do direito chegam à conclusão que eles não têm condições de inibir esse comportamento. Eu, direito civil, com a minha consequência, não vou inibir, você, direito administrativo, também não. Precisamos do direito penal. Aí eles vão lá chamar o direito penal. Fala, direito penal? Pois não. Está havendo muita subtração de coisa alheia móvel. E eu com isso? Aí, direito penal, é que nós chegamos à conclusão que nós somos ineficazes para inibir esse comportamento. Precisamos de você. Opa, o direito penal, então, vai intervir. Por quê? Porque ele aguardou o fracasso das demais esferas de controle. Quando ele diz que a partir de agora subtrair coisa alheia móvel é furto, ele respeitou o caráter subsidiário. Aí os ramos do direito estão comemorando. Olha, o direito penal vai intervir. Acontece uma subtração de caneta BIC e os vários ramos do direito estão ali, aguardando a intervenção do direito penal, que não acontece. Eles vão lá cobrar do direito penal. Direito penal, você não falou que agora subtrair coisa alheia móvel é furto? Sim. Você não aguardou a nossa declaração de fracasso? Sim. Eu sou subsidiário. Então, uma pessoa acabou de subtrair uma caneta BIC da outra. Mas espera um pouquinho. O fato de eu anunciar que agora subtrair coisa alheia móvel é furto não significa que eu vá intervir todos os furtos. Caneta BIC não gera relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Eu só vou intervir se houver relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Isso é ser fragmentário. Ah, entendi. Pronto, se você entendeu isso, você consegue responder a seguinte pergunta de concurso. O princípio da insignificância é desdobramento lógico da subsidiariedade ou da fragmentariedade? Você já sabe que o princípio da insignificância é desdobramento lógico da fragmentariedade.
fragmentariedade. O princípio da insignificância é desdobramento lógico da fragmentariedade. Vamos aprofundar o princípio da insignificância. O que significa o princípio da insignificância? Você não pode esquecer que é um princípio limitador do direito penal. É um princípio limitador do direito penal. Causa de atipicidade material. Causa de atipicidade material. É um princípio limitador do direito penal, causa de atipicidade material. Nós podemos resumir o princípio da insignificância da seguinte forma. O princípio da insignificância é entendido como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal, sendo formalmente típica a conduta irrelevante à lesão, aplica-se a norma penal, ao passo que, havendo somente a subsunção legal desacompanhada da tipicidade material, deve ela ser afastada, pois estará o fato atingido pela atipicidade. Pela atipicidade. Pronto. Nossa, Rogério, eu vejo os tribunais superiores discutindo bastante esse princípio, né? Sim. Discutem tanto que STF e STJ criaram requisitos para a sua aplicação. Vejam, de acordo com os tribunais superiores, eu só vou aplicar o princípio da insignificância se, diante de ausência de periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento, mínima ofensividade da conduta do agente e inexpressividade da lesão jurídica causada. Na verdade, eu concordo com o Paulo Queiroz. Aqui o Supremo está falando 4 vezes a mesma coisa. Está rodando, girando, andando em círculos. Ele fala 4 vezes a mesma coisa, porém de maneira diferente. Ao fim e ao cabo, tudo se resume no reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Independentemente desta crítica, nós temos aqui requisitos objetivos. Requisitos objetivos que não podem desconsiderar nessa apreciação da relevância da lesão ao bem jurídico. Ela não pode dispensar a capacidade econômica da vítima. Aliás, em crimes contra o patrimônio, o STJ ele tem limitado um teto para a aplicação do princípio da insignificância. Até 10% do salário mínimo. Até 10%. Passou de 10% do salário mínimo, o STJ tem evitado o princípio da insignificância. Rogério, nós analisamos somente requisitos objetivos ou também subjetivos? Pessoal, sempre se ensinou o seguinte, mas preste atenção no que eu vou falar. Sempre se ensinou prevalecer no STF e no STJ ser incabível o princípio da insignificância para o reincidente, portador de maus antecedentes ou criminoso habitual. Porém, o STF recentemente vai negando essa jurisprudência e admitindo a insignificância para o reincidente. Rogério, mas vai permitir a insignificância para todo reincidente? Não. O que o STF tem decidido é o seguinte: o simples fato de ser reincidente não impede a análise da insignificância. Se você trabalhar com a tese de que basta ser reincidente para não se valer da insignificância, então você está exumando um direito penal do autor. Você não está punindo a pessoa pelo que ela faz, e sim pelo que ela é. Então, a tendência agora atual do STF é não mais impedir a insignificância pelo simples fato de a pessoa ser reincidente ou portador de maus antecedentes. Ele quer analisar o caso concreto e, eventualmente, permitir até para não exumar um direito penal do autor. Rogério, é possível o princípio da insignificância para crimes cometidos com violência contra a pessoa?
Vamos pensar nos crimes contra o patrimônio. Os tribunais admitem em crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. E mesmo assim, na forma simples. Um furto qualificado, por exemplo, temos vários julgados dizendo que o furto qualificado, apesar de não ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não apresenta reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Qualificadora excluiria o campo fértil para a insignificância. Rogério, e bens jurídicos difusos ou coletivos são compatíveis com a insignificância? Bom, nós percebemos uma tendência da doutrina em não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando o bem jurídico tutelado é difuso ou coletivo. Mas essa tendência está na doutrina. Os tribunais superiores STF e STJ, ora adotam essa tese, ora ignoram. Olha os exemplos que eu vou dar para vocês. Ó. O STF e o STJ negam o princípio nos crimes de estelionato previdenciário, moeda falsa, posse de drogas para uso próprio, tráfico de drogas, tráfico de armas, mas você até vai encontrar uma ou outra decisão admitindo na posse de drogas para uso próprio. O STF admite o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, praticados por funcionários públicos. O STJ não admite, súmula 599. O STF e o STJ admitem a insignificância nos crimes contra a administração pública praticados por particulares. Por exemplo, o descaminho. Pô, Rogério, que neurose! Olha, ora eles admitem, ora eles não admitem. Então, bens jurídicos difusos e coletivos, nós estamos aí ao sabor da divergência para saber se eu posso aplicar ou não o princípio da insignificância? Sim. Meio ambiente, por exemplo. O STF e o STJ têm decisões admitindo insignificância em crimes ambientais. Mas dentro dos dois tribunais temos divergência sobre o assunto. Temos decisão recente do STF negando a insignificância em crime ambiental. Então, realmente é uma coisa meio bipolar. Rogério, é possível o princípio da insignificância na violência doméstica e familiar contra a mulher? Não é possível, hein? Não é possível. O STF tem decisões várias negando. O STJ também diz que a jurisprudência está consolidada no sentido de não admitir a insignificância em crimes e contravenções no ambiente doméstico e familiar contra a mulher, culminando inclusive com uma súmula. Súmula 589. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Rogério, e o princípio da insignificância nos atos infracionais? Poxa, de repente você aplica a insignificância num furto praticado por um maior de idade e não vai aplicar a insignificância no ato infracional do menor, cometido esse ato nas mesmas circunstâncias do furto? Tem discussão, viu? Tem gente dizendo que não é possível a aplicação do princípio da insignificância nos atos infracionais, já que nos atos infracionais não há finalidade punitiva. Porém, tem um detalhe. Ato infracional é um fato previsto como crime cometido por um menor. Se o princípio da insignificância é uma causa de atipicidade material, não tem crime. Se não tem crime, não tem ato infracional. Então, se não tem ato infracional, a insignificância acaba refletindo também na área menorista. Nós temos decisões do STJ admitindo a insignificância nas condutas regidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas eu repito, tem uma grande discussão envolvendo o assunto. Tá ok? Joia? Pessoal, com isso, eu encerro o primeiro capítulo dos princípios, o primeiro grupo dos princípios.
nós temos mais 2 encontros para trabalhar outros grupos tão importantes quanto esse. Até a próxima aula.